conversou um pouquinho sobre a nossa anamnese, né, e a avaliação do histórico geral, de saúde geral e odontológico do nosso paciente. A gente já conversou com a mãe ali no consultório, trouxe aqui esse tópico para um outro formato, porque eu acho que vai ficar mais fácil a gente conversar dessa forma. Bom, passando essa conversa inicial, anamnese, queixa principal, a gente já conseguiu pegar alguns insights ali com a mãe, a gente vai fazer o nosso exame clínico. E vamos separar aqui em exame clínico extraoral e intraoral, certo? Bom, o exame clínico é fundamental para a gente entender e começar a identificar, né, as características de normalidade. Joia? Então, entendendo as características de normalidade, a gente vai conseguir entender o que está fora do padrão de normalidade. E aí sim, fazer o nosso diagnóstico, o diagnóstico das nossas maloclusões. Então, vamos começar com o exame clínico extrabucal. De maneira geral, gente, quando o paciente sai ali da minha cadeira, ele vai fazer as fotos extraorais. Às vezes, na verdade, eu faço ela depois da consulta, mas normalmente eu faço antes. Ele vai por uma paredezinha, eu já faço as fotos extraorais. Quando a gente está fazendo essas fotos, na verdade, a gente já está começando a fazer essa análise facial, né? Tanto no plano frontal quanto no perfil. Vocês vão ter duas aulas específicas sobre isso, sobre análise facial no plano frontal e no plano de perfil, o que a gente precisa visualizar, né? O que a gente precisa identificar. Bom, outra forma de fazer essa análise, né, do nosso exame clínico extrabucal é através das radiografias, das fotografias da nossa documentação ortodôntica, certo? As fotos servem para registro, como também para a gente poder avaliar alguns parâmetros que acabaram não sendo percebidos no nosso exame clínico extrabucal no consultório. Já então a gente pode categorizar o exame clínico em exame clínico da face, perfil e frontal, certo? O exame clínico da ATM, né, para a gente identificar se tem algum desvio, uma alteração, alguma disfunção temporomandibular, e o exame clínico funcional, certo? Vamos categorizar dessa forma que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. O exame clínico extrabucal da face, de maneira geral, é a análise facial, como a gente comentou anteriormente, avaliada em perfil e no plano frontal. O exame clínico extrabucal tem lá na fichinha que está em anexo para vocês ali no curso. O que a gente avalia nesse exame? Volto a dizer que vocês vão ter duas aulas específicas sobre isso, sobre o biotipo facial, como que a gente classifica o paciente em relação aos terços faciais, mas essa análise nos permite isso, a classificação do padrão do paciente, consequentemente isso nos diz se ele é mais ou menos favorável para nossa conduta terapêutica, né, para o nosso tratamento, enfim, se o prognóstico é mais ou menos favorável de acordo com o padrão de face do paciente. E por isso é importante a gente fazer uma análise de perfil. Essa análise é breve de padrão facial, tá? Tanto no plano frontal quanto no perfil, essa análise é muito breve, mas é importante a gente passar ali por essa fichinha para a gente realmente observar essas características. A primeira delas é a simetria facial. Em criança, quando eu avalio a simetria, eu avalio no plano frontal, normalmente as assimetrias, nem o paciente é 100% simétrico, né? O lado direito é exatamente igual ao lado esquerdo. Mas quando a gente está avaliando a simetria, em crianças normalmente está associado a um desvio funcional de mandíbula e não a uma assimetria esquelética verdadeira. A assimetria esquelética verdadeira é aquela onde o paciente tem uma alteração de crescimento. Um lado tem uma alteração de crescimento em relação ao outro. Por exemplo, microsomias, pacientes que têm algumas síndromes ou pacientes que tiveram alguma alteração, por exemplo, na articulação, né, alguma fratura ao nascimento, enfim. E são pacientes que têm alterações na face importantes.